Olá, meu nome é Renan Pierre e hoje eu estou aqui no Raio X Econômico com a Priscila Tavares. A Priscila é professora da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, doutora em Economia também pela Fundação e hoje é coordenadora do NAP, Núcleo de Apoio Pedagógico da Fundação. E além disso, a Priscila é pesquisadora na área de Economia da Educação e a gente vai falar bastante sobre educação aqui hoje. Priscila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Renan. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Priscila, você pesquisa educação há muitos anos aqui no Brasil. Que balanço que você faz da educação no Brasil nos últimos 20 anos? O que a gente melhorou? O que a gente deixou de melhorar? Teve alguma piora? Como é que você vê tudo isso? Bom, a gente tem uma trajetória no Brasil de relativo sucesso, e eu diria que a coisa que a gente fez de mais acertada foi colocar todo mundo na escola, né? A gente tinha um desafio há mais de 20 anos de que a gente tinha pouca gente na escola, poucas crianças e adolescentes frequentavam a escola, e esse é um processo que foi superado, né? Hoje a gente pode dizer que a educação básica no Brasil é universalizada, todas as pessoas que querem estudar têm essa oportunidade, inclusive as crianças mais pobres, e parte disso deve-se, inclusive, a programas de transferência de renda que auxiliaram nesse processo. A gente avançou bastante também em medir qualidade, né? A gente tem exames que são muito bons, que avaliam os alunos no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, a gente tem muita informação, e a partir dessa medição, que começou nos anos 90 com os exames, e em meados dos anos 2000, com a introdução do IDEB, né, que é um indicador de qualidade que a gente tem para todas as escolas públicas brasileiras, a gente consegue ter uma clareza de como é que a escola vai, né? Então, se a escola está, se os alunos estão aprendendo, quanto eles estão aprendendo, quão defasados eles estão. E a partir disso, a gente passou a ter, então, a partir dessa régua, a gente passou a ter, então, metas que foram impostas pelos governos federal, estaduais e municipais para melhoria da qualidade. Então, há muito tempo a gente vem dizendo que o desafio da educação pública brasileira é melhorar a qualidade. O triste é que a gente não está vendo isso acontecer, né? Então, a gente vê alguma melhora, mas a gente ainda tem muitos desafios, sobretudo no ensino médio. É, mas, enfim, assim, eu acho que é um pouco triste ver que há muito tempo a gente fala sobre isso e a gente não tem visto muitos resultados, muitos retornos nesse sentido de melhoria da qualidade. Acho que as razões são muitas e acho que a gente continua tendo esse como principal desafio. Você mencionou agora que o ensino médio avança menos que o ensino fundamental. Quando eu fiz uma dissertação de mestrado, a gente notou que tinha uma correlação até forte do IDEB com chance de reeleição de prefeito, mas o IDEB da quarta série. Quando a gente já olhava para o IDEB da oitava série, a correlação era mais fraca. Será que a gente se importa menos com os anos finais do ensino fundamental e com o ensino médio do que com a primeira etapa do ensino fundamental? Será que a gente investe menos? Como é que você vê essa diferença? Talvez. Eu acho que a escola para o jovem é bem pouco atrativa, né? Talvez não seja o caso para as crianças, né? Para quem está no começo. A gente tem um currículo que é bastante ultrapassado, longo, extenso, a gente ensina muita coisa, a gente tem a pretensão de ensinar muita coisa, tem pesquisas de natureza qualitativa, grupos focais, enfim, entrevistas com jovens de ensino médio mostrando que eles não ficam na escola porque eles não veem muita utilidade naquilo que eles aprendem lá. Então, não diria que a gente investe menos dinheiro, acho que não, né? Aliás, não investimos menos dinheiro do que a gente investe no ensino fundamental, mas a gente presta menos atenção. Eu acho que a gente tem menos políticas que olham para as características da escola que atraem o jovem, né? Que fazem com que ele queira continuar. E isso é uma coisa bastante curiosa no Brasil, porque o retorno à escolaridade no Brasil é muito alto, né? O retorno para o ensino superior
ainda é muito alto. Tem diminuído ao longo do tempo, à medida que a gente se educa, mas ainda é muito alto. Então, a gente deveria, a gente deveria ver o jovem querendo estudar, né? Caiu aqui meu fone. A gente deveria ver o jovem querendo estudar e não é isso que a gente observa. Tem algumas políticas que vão nessa direção, que estão começando. A gente tem toda a reestruturação da base, né, movimentos estaduais que propõem itinerários formativos diferentes para pessoas que não têm a pretensão de fazer o ensino superior, por exemplo, né, e aí que vão enxergar utilidade no próprio ensino fundamental em si, e não como uma plataforma para acessar o ensino superior. Então, acho que a gente tem algumas iniciativas ainda tímidas nessa direção. Aqui, embora a gente tenha o ensino médio também universalizado, a gente tem uma evasão muito grande, né? Então, as pessoas acessam, mas elas saem da escola. Então, acho que o desafio aqui é como é que a gente faz para manter esses meninos até o final do ensino fundamental. Legal. Priscila, eu estou vendo aqui no seu Lattes, estou com ele aberto, e estou vendo que você publicou na Economia Aplicada, em 2018, um artigo chamado Uma Análise do Papel das Escolas e das Redes de Ensino sobre as Desigualdades de Oportunidades Educacionais. Queria perguntar para você como é que as desigualdades de oportunidades, o que é isso, se podia resumir primeiro, e como é que isso afeta o aprendizado, e o que a escola tem a ver com isso? Desigualdade de oportunidade, a gente pode dividir as desigualdades, a gente pode decompor, né, digamos assim, em coisas que são circunstanciais e naquilo que a gente, portanto, assim, como circunstância, a gente entende que são coisas que a gente não pode alterar do ponto de vista de gestor, né, de quem implementa a política pública. E em outros componentes que a gente pode agregar e chamar de esforço. Então, nesse paper, a nossa intenção era separar. A gente sabe que as escolas são muito diferentes por diferentes razões. Em parte, por diferenças circunstanciais, a gente tem escolas com um contingente de alunos com background familiar menor, né? Ou seja, pais menos escolarizados, menor renda, etc., e escolas na outra ponta, com alunos mais favorecidos. O que a gente quis entender com esse artigo, que é em coautoria com o Rafael Camelo e o Luan Paciência, quanto do esforço das escolas e das redes impacta no desempenho dos alunos. E, assim, tem vários resultados heterogêneos, enfim, mas a resposta é bastante. Na verdade, o que a gente conclui com esse paper é que se a gente fizesse algumas modificações, e é difícil um estudo como esse, que olha para o Brasil como um todo, identificar no micro, né, quais são as políticas, mas a gente entende ali que algum esforço de gestão levaria a uma redução na desigualdade de resultados. Ou seja, as circunstâncias respondem muito pela diferença de resultados que as pessoas têm ao longo do ciclo educacional e quando adultas, mas as políticas têm um potencial de reduzir essas diferenças, certamente. Isso vai contra aquela evidência antiga, já do Coleman Report, na década de 60, de que fatores ligados ao nível socioeconômico explicariam o grosso do aprendizado e a escola teria pouco efeito? Você acha que é uma contraposição, de certa forma, ou não? Eu não entendo como uma contraposição, porque eu acho que ali no Coleman Report, a ideia, quando a gente falava do papel da escola antes, né, no começo, assim, quando a economia da educação estava no seu início, a gente media muito insumo, né? Acho que agora a gente passou a medir mecanismos, né? E uma coisa que a gente, uma área de pesquisa que é relativamente nova é gestão educacional. Então, se por um lado a gente vê, por exemplo, tem uma evidência que as pessoas não gostam muito, mas é uma evidência muito forte da literatura de que salário não importa muito, né? Salário de professor não importa Salário muito fixo, você está para falando? professores em
Salário fixo e até remuneração variável tem seus resultados mistos, né? Não é inequívoco que você pagar bônus para professor é bom, né? Ou seja, então, quer dizer, por quê? Porque talvez a gente esteja medindo a coisa errada, né? Então, quando a gente mede insumo, realmente a conclusão geral é de que a gente está concluindo que a escola importa pouco, né? Mas isso não é verdade para, por exemplo, se você olha para características mais específicas. A gente sabe, por exemplo, que estudar com um professor experiente é muito importante. Então, nesse sentido, a escola importa, né? A gente sabe, ou há alguma evidência ainda incipiente de que gestão escolar pode fazer a diferença, ou seja, a maneira como os gestores tomam suas decisões de alocação de recurso pode fazer a escola com o mesma quantidade de recursos ser mais eficiente no sentido de aumentar o aprendizado. Então, eu não entendo como uma contraposição, não. Eu acho que, à medida que essa literatura foi evoluindo, a gente foi aprendendo a medir o papel da escola de uma forma um pouco diferente. Outro artigo que você tem publicado, esse 2019, é o Teacher Pay and Student Performance, Evidence from Brazil, na Brazilian Review of Econometrics, que fala exatamente dessa coisa de métodos, né, de pagamento de professores e os resultados. Priscila, o que a gente aprendeu sobre RH em educação? O que a gente aprendeu sobre pagamento? O que funciona, o que não funciona, onde funciona? Bom, a gente tem uma evidência muito forte na literatura internacional, no Brasil também, de que salário fixo para professor em serviço afeta muito pouco a produtividade do docente. Não tem correlação, né? Exato, não tem correlação entre o salário que o professor recebe e o seu valor adicionado, né? O quanto ele é capaz de influenciar o desempenho dos alunos. Na questão do pagamento performance, né, do pagamento variável, de bônus ou incentivos, a gente tem resultados em todas as direções. Tem algumas iniciativas que mostram resultados positivos, outras que não encontram resultados e outras poucas, mas que encontram alguns resultados perversos, né? Bom, qual que é a história aqui? A história é que a gente tem uma lógica de remuneração do setor privado, mas quase sempre aplicada ao setor público, né? Então, isso pode ser uma razão para não funcionar, né? Uma outra coisa é que quando a gente institui uma política como essa, a gente está pressupondo que o professor não conhece, que ele conhece a função de produção educacional, mas que ele se comporta de uma forma diferente da que ele se comportaria quando ele passa a receber o bônus. Isso pode não ser verdade. Ou seja, a gente pode ter professores fazendo o melhor que eles podem e você dá bônus para eles, eles simplesmente não sabem ou não conseguem fazer melhor por desconhecimento da função de produção ou por falta de recursos, né? O professor pode ser complementar a outros recursos e você, ao entregar o bônus, não está entregando, por exemplo, o melhor material, melhores condições da sala de aula, enfim. Então, essa é uma evidência forte e triste, mas ela não quer dizer que o salário do professor não importa de maneira nenhuma. Você tem evidências de que quando você paga melhor os professores, você atrai profissionais com melhor qualificação para a carreira. Então, existe um potencial de atratividade na remuneração, sem dúvida. Eu acho que uma coisa que a gente investiga pouco, e aí, para o contexto brasileiro, acho que quando eu digo a gente é economista, né? Tem muita pesquisa na área de educação mesmo, olhando para esses aspectos, mas a gente em economia e pesquisa quantitativa, com rigor econométrico, acho que tem pouco, olhando para as condições profissionais, né? Por que as pessoas... A gente sabe no Brasil que pouca gente quer ser professor e a gente sabe também que se seleciona para a carreira aquele jovem do ensino médio que tem os piores resultados no Enem, por exemplo, uma evidência que a gente tem aqui. Mas por quê e qual é o impacto disso
na produtividade, na efetividade do professor. Esse eu acho que é um caminho de pesquisa que ainda é inexplorado, e que tem um potencial de nos dar respostas aí de como melhorar a qualidade do professor. Excelente. Bom, a gente teve recentemente o novo Fundeb aprovado. E uma das questões, acho que tem várias questões no Fundeb para se debater, mas uma das que me chamou a atenção é a regra de garantir, de fixar em 70% da verba para pagar pessoas. Isso vai um pouco na contramão dessas evidências. Minha pergunta é um pouco mais ampla até. A gente tem pouca gente defendendo os resultados educacionais. O que você acha disso? Eu acho que a gente sempre tem a lógica na introdução da política pública educacional no Brasil de clamar por mais recurso, né? Acho que essa é uma voz que está sempre à frente aí de quem desenha, pensa enfim, implementa políticas públicas. Eu não sei se, assim, a minha resposta não tem a ver com o Fundeb em si. O Fundeb é um super mecanismo para reduzir desigualdade e distribuir recurso, enfim, eu acho que é uma política acertada e que bom que a gente conseguiu aprovar, né? Ele teria seu vencimento agora esse ano, enfim. Agora é uma questão de regular, de legislar, e ainda tem muita coisa para ser discutida, né? Tem alguns parâmetros de qualidade que vão ser usados nessa redistribuição, que ainda está um pouco obscuro, está em discussão, enfim. Mas eu não acho que a gente gaste pouco em educação, né? Eu acho que a gente gasta mal. Acho que a gente gasta mal em duas. De novo caiu meu fone aqui. Acho que a gente gasta mal em duas medidas. Eu acho que a gente dá pouca atenção para a educação infantil, que é onde a gente tem os maiores retornos, né? A gente tem muita pesquisa mostrando isso, que quando a gente investe cada dólar, né, ou cada real investido na educação infantil tem um retorno muito maior do que o mesmo real investido em qualquer outra etapa da escolarização, e a gente no Brasil está um pouco na contramão, que a gente gasta mais na outra ponta, né, que é o ensino superior. E eu acho que a gente não se esforça para melhorar a gestão, né? A gente tem, ou seja, o que eu quero dizer é, a gente está sempre pensando em aumentar recursos, em colocar mais dinheiro nas escolas, em aumentar o salário dos professores. E eventualmente a gente até precise fazer um pouco isso, mas eu acho que a gente não tenta fazer com os recursos que a gente tem um pouco melhor, né? As redes no Brasil são enormes. A rede estadual de São Paulo, por exemplo, tem 5.500 escolas, enfim, grosseiramente o número é esse, né? São 200 mil professores. Então, é um esforço de gestão muito grande. O gestor, ele não consegue pensar numa política que vá fazer sentido para todos os professores, para todos os alunos, para todas as escolas, né? A gente pode ver agora com a pandemia essa tentativa de retomada, né? Vai retomar em outubro, mas como os alunos estão há muito tempo sem aula, a gente pode, de forma segura, tentar voltar agora em setembro, para quem quer. A diretriz é geral o suficiente para não funcionar ninguém, porque tem escolas que absolutamente não têm condição de voltar, porque todos os professores são do grupo de risco, e tem escolas que poderiam voltar, mas nessa tentativa de englobar todo mundo, você acaba não atendendo ninguém, né? Então, acho que as redes são grandes, a cadeia de comando é muito confusa. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria Estadual de Educação, inclusive na implementação do bônus, então trabalho perto, né, no próprio gabinete, e a gente discutia muito isso lá, assim, que a gente tem como gestor uma ilusão de implementação da política pública, porque o que você está pensando lá em cima, até chegar na ponta, até você fazer o professor, o diretor da escola entender qual é a política, tem uma cadeia de comando longa e confusa.
Então, eu acho que o que é mais urgente, talvez seja um viés meu, né, de estudo, enfim, das coisas que eu gosto de pesquisar, mas eu acho que é muito urgente a gente pensar nisso, pensar em como gerir melhor as escolas, né, em como ajudar as escolas a implementar aquilo que a gente pensa como política pública. E aí talvez a gente não precise aumentar tanto assim a mais o gasto. Talvez a gente consiga melhores resultados com o investimento que a gente já tem. É, essa questão da gestão que você acabou de mencionar, da informação chegar da secretaria lá na ponta, na sala de aula, ela talvez não seja só um problema do setor da educação, mas é um problema do setor público em geral. Muita gente propõe alternativas, como vouchers ou administração de entes privados de escolas públicas. Você acha que é por aí? Você acha que pode dar certo algum mecanismo desse sentido? Ou é possível, em larga escala, em redes enormes, você criar bons mecanismos de gestão do setor público? Não acho que seja impossível. Eu não quero aqui advogar em favor, assim, ser uma defensora inequívoca, né, de voucher e charter schools ou qualquer coisa que o valha por todo o Brasil. Mas a evidência que a gente tem na literatura, ela aponta para um potencial aí. Acho que a gente poderia pensar e a gente poderia testar isso, né? O governo do Estado de São Paulo tem no seu pipeline aí uma ideia de PPP para escolas, né? De tentar fazer uma parceria público-privada que traria o setor privado para a administração. Eu não sei se da parte, enfim, da escola como um todo, mas pelo menos da parte administrativa, né? Eu acho que pode ser um caminho. A gente tem os estudos que olham não só para a gestão educacional, mas para a gestão de serviços públicos em geral, inclusive hospitais, enfim. A evidência que é também incipiente, é uma área que está muito no começo, tem pouca evidência forte, né, com experimento e tal, mas o pouco que a gente sabe já nos mostra que uma lógica de gestão privada faria bem. Alguma dose de gestão privada faria bem, ou Seria seja, isso. medir. Seria a gente ter métricas claras, objetivos claros, né? É, pagar por resultado, ou, enfim, alinhar incentivos aos resultados que são medidos e que são aferidos. Eu posso dar um exemplo aqui. A gente, as escolas públicas, eu não sei se toda escola pública no Brasil, em São Paulo eu sei que sim, mas eu acredito que todas as escolas públicas no Brasil têm que ter um projeto político-pedagógico, que é basicamente o seu plano de metas para aquele ano letivo, né? Se você tiver a curiosidade de ler esses planos, quase sempre ele vai começar assim: o objetivo da escola esse ano é formar cidadãos críticos, né? Que é super legal, assim, ninguém vai discordar desse objetivo, né? Nós queremos que todos os nossos alunos tenham a oportunidade de aprender e que saiam daqui como cidadãos críticos. Mas como é que a gente mede isso? E mais importante, como é que a gente faz isso, né? O que é ser um cidadão crítico? Como a gente mede isso? Como é que a gente entende se no final do ano a escola chegou a esse objetivo? Então, eu não estou criticando o objetivo em si, porque ninguém vai criticar esse mérito, mas eu estou tentando dizer que é intangível demais, né? Por quê? Porque a gestão da escola pública brasileira não tem a lógica que a gente costuma ver, por exemplo, num aeroporto. Né? Como é que os aeroportos medem a sua efetividade? Quantos voos saíram na hora, quantos voos chegaram na hora, enfim, sei lá, tem métricas muito objetivas, né, de resultado. Quando a gente fala em formar cidadão crítico, isso não é objetivo. Então, eu nunca consigo medir se a escola chegou no lugar que ela gostaria de chegar, né? Então, tem os papers do Van Hinen e do Bloom, né, que são pesquisadores da London School, eles mostram isso. Quando você tem um tripé aí, que é
medida, meta e incentivo, né? Quando você alinha essas três coisas, parece que os resultados melhoram, né? Quando eu digo parece que os resultados melhoram, eu estou me referindo, no caso da educação, a correlações. A gente ainda não tem muita evidência experimental nesse sentido. A gente tem, faz tempo já que quem pesquisa em economia da educação diz publicamente que gestão talvez seja o principal problema, tá? Como você está aqui colocando. E que talvez se você aumentar recurso, simplesmente aumentar recurso e não dar um fim certo para esse recurso, um fim que vai ajudar na sala de aula, você não vai, talvez não tenha efeito porque, enfim, a gestão é ineficiente ou é mal feita ou sei lá o quê. O que seria uma boa gestão e o que em geral diferenciaria uma escola bem gerida, que tem bons resultados a despeito dos recursos, de uma escola mal gerida? O que você acha em geral? Assim? Tem uma coisa muito diferente? É uma coisa assim, uma ideia, grande ideia, ou são um conjunto de pequenas práticas? É. Então, eu acho que não, acho que a resposta está no simples, né? Quando você olha para para esses estudos que vão pensar na gestão micro, não na gestão do sistema educacional como um todo, mas da unidade escolar, você vê que algumas coisas muito simples não acontecem. Por exemplo, você tem material, isso é uma verdade para as escolas públicas brasileiras. Você tem muito material que é produzido e que não é entregue para os alunos, né? Ou não chega à escola, efetivamente, ou chega à escola, mas não é entregue, eles não chegam às mãos dos alunos. A gente tem muitas escolas no Brasil que têm bibliotecas fechadas, Eu né? visitei. O absenteísmo docente. Eu visitei algumas escolas que não se tiravam os livros das caixas com medo dos livros estragarem. Eles ficavam guardados numa caixa, lá num lugar que chamava biblioteca, mas você não podia pegar os livros. Exato, e tudo que a gente quer é que os livros estraguem de tanto que eles são usados, né? Eu acho que é essa a ideia. Absenteísmo docente, que também é um tema de interesse meu e pesquisa. Os professores apresentam uma taxa de absenteísmo bastante elevada, né? Isso na escola pública, isso não é um privilégio do setor educacional, também no setor de saúde é assim, né? Porque a gente tem práticas de RH que são frágeis, né? Então, a punição, eu conheço bastante as regras da rede estadual de São Paulo, mas a punição por falta, ou pela falta indiscriminada, ela é muito pequena, né? Ou seja, você tem muitas oportunidades de faltar e tal. Isso atrapalha muito a rotina da escola, né? Quando o professor falta, dificilmente você vai conseguir um substituto que, enfim, um professor que está disponível naquele mesmo dia, horário, e que leciona a mesma disciplina e que vai conseguir continuar a aula do ponto onde o outro professor parou. Enfim, em geral, o que vai acontecer é que aquela aula vai ser perdida. Isso é algo que você não vê acontecer no setor privado, né? O professor que falta com muita frequência, ele é dispensado em geral, né? Então, não acho que a resposta esteja em alguma coisa muito diferente, assim, eu acho que é só uma questão mesmo de ter uma mentalidade mais de administração escolar. A gente tem, o setor educacional, ele é bastante ideológico, né? Acho que essa é uma questão que a gente precisa melhorar na formação, né, das Ideológico, em que pessoas, nos sentido? cursos no sentido de que a gente talvez as pessoas tenham as suas verdades de como a escola deveria funcionar e, né, sem muito embasamento em evidência, né, sem muito embasamento científico, a gente usa muito pouco as evidências que a gente tem. A gente vê cada vez mais, isso eu acho uma coisa que está melhorando, mas a gente vê muito pouco ainda as pessoas tomando decisão com base em evidências e mais naquilo que elas acham que vai resolver o problema da violência escolar, do aprendizado do aluno, do clima, da evasão, né?
Por exemplo, a discussão sobre progressão automática ou progressão continuada, que é uma política antiga, enfim. O Brasil fez isso porque a gente reprovava demais, e reprovar demais significa tirar as pessoas da escola, né? De tanto reprovar, os alunos evadem. Os professores, e pode ser que isso seja um problema, mas eu vejo os professores discutirem a progressão continuada como o problema da educação pública atualmente. O aluno não tem incentivo a estudar porque enfim, ele vai passar de ano, né? Ele vai ser promovido e tal. Será que é isso mesmo? A gente não conversa a evidência que a gente tem com a formação do professor e com a implementação de política. Pois é. E, bom, você falou aí de gestão, eu entendi que tem a ver com a participação da comunidade escolar, mas como é que você cria isso com política pública? Você mesma mencionou que na Secretaria de Educação vocês pensavam, a Secretaria pensa numa política, mas tem muita dificuldade de fazer isso chegar lá no chão de sala de aula. Como é que a gente sai desse marasmo, vou dizer assim? Como é que se constrói uma política pública de engajamento? Você tem alguma ideia, algum palpite? Na verdade, eu queria ter essa resposta, né? Para a pergunta que você está me fazendo. Eu não tenho também. Mas eu acho que, de novo, eu vou colocar a responsabilidade na legislação e nas regras, eu vou chamar de cultura organizacional do setor público, né? Eu acho que é muito difícil, sem incentivos reais, enfim, sem uma lógica a lógica do mercado de trabalho que a gente está acostumado, né? Fazer com que as pessoas mudem de comportamento. Os professores, eles são engajados, eles são, em sua maioria, pessoas que estão preocupadas com os alunos, que fazem o seu melhor, e nesse sentido, eu acho que existe alguma razão na reclamação de que faltam recursos para a atuação deles. A escola pública é precária, existe um problema de violência, uma expectativa grande da família e trazer para dentro da escola questões para as quais o professor talvez não esteja preparado. A gente ouve cada vez mais as queixas com relação à violência e a questões que não são próprias de educação, né? Então, isso eu acho que é verdade. Mas, dito isso, eu também acho que tem um outro componente que é de fazer com que, dando condições, né, de fazer com que essas pessoas trabalhem melhor. Então, a questão do absenteísmo, por exemplo, apesar de entender e olhar para os dados e ver que há um percentual de faltas, a maior parte das faltas tem a ver com faltas discricionárias, ou seja, as pessoas estão faltando elas estão tomando a decisão de faltar, não é a falta eventual que tem a ver com o acaso que pode acometer qualquer um em qualquer rede e tal, né? Apesar de entender isso e de saber quais são os fatores que estão associados, é muito difícil atuar, porque qualquer coisa que você pense em fazer esbarra em mudar a legislação, né, o Estatuto do Magistério, o plano de carreira do funcionário público, não é só o professor. E essas coisas, elas têm um potencial muito... É muito difícil mudar isso, né? Porque isso passa por vontade política, por um debate aí com o sindicato, que, enfim, que é uma categoria muito forte, né? Sindicato de professor, uma categoria muito forte, com a vontade do gestor em querer fazer, em querer mexer nesse vespeiro. Então, eu realmente, com as condições que a gente tem de legislação e tal, eu acho que eu também não sei te responder se tem uma resposta fácil, assim, né? Se tem uma política que seja fácil. Eu, na verdade, acho que não. Acho que a gente precisa comprar a briga de mudar essas coisas, né? De diminuir o número de faltas que o professor pode ter durante o ano. Mas essas faltas existem porque o salário é baixo. Ok, então vamos corrigir o salário. Só que também, por outro lado, o salário é baixo porque
a gente precisa pagar um monte de professor temporário justamente porque os professores faltam, entende? É uma cadeia de coisas que vão acontecendo porque tem alguma coisa em alguma ponta tem alguma coisa errada, né? Pois é. Bom, você falou sobre a política de bônus, que você estava na Secretaria do Estado de Educação quando foi implementado. Até que ponto as políticas de bônus para professores elas não substituem uma discussão mais profunda sobre plano de carreira, né? Me parece muitas vezes uma espécie de um puxadinho, né? E já vou deixar aqui minha crítica, não a política de bônus em si, mas ao conceito. Quer dizer, você também mencionou que os professores, muitas vezes, não sabem o que afeta uma função de produção educacional, né? Então, ele tem lá a divulgação do IDEB ou do IDESP, no caso de São Paulo, mas ele não sabe muito bem o que ele tem que fazer para ter os melhores resultados nesses indicadores. A gente. A primeira pergunta é essa: a gente substituiu a discussão sobre carreira pelo bônus, simplificou essa discussão? E segundo, a gente dá informação para o professor para cobrar depois dele? Eu não tenho muita clareza se a gente substituiu a discussão e políticas de valorização do professor pela política de bônus. Certamente é mais fácil fazer bônus do que aumentar salário e melhorar a carreira do professor. Porque, enfim, bônus não incorpora, né? Um ano você pode ter, outro ano. E o bônus é um valor que vai depender do excesso de orçamento que você tem, enfim, então certamente é mais fácil fazer isso do que dar um aumento para toda a categoria ou criar um plano de carreira que vai recompensar o professor pela sua performance de uma forma permanente, né? Você tem categorias diferentes, enfim, com salários efetivamente mais altos e tal. Então, talvez nesse sentido, por essa razão, a gente veja mais políticas de bônus sendo implementadas. A sua outra pergunta, sim, Você te dá a questão da informação para o informação. professor. Ah, o suficiente, né? Eu acho que a gente acha que sim, mas eu estou cada vez mais convencida de que não, assim, a política de bônus em São Paulo está fazendo, esse ano fez 12 anos, né? Ela foi implementada em 2008. E eu interajo com professores, diretores da rede estadual que estão na rede estadual há muito tempo, desde o começo, e que absolutamente não entendem qual é a função matemática do bônus, não qual é a sua função para a melhoria da qualidade, né? Mas não conseguem entender, tá bom, então eu tenho esses resultados aqui, tem um boletim, está me dizendo que nessa etapa da escolarização, os alunos têm um percentual lá de 70% dos alunos nos níveis abaixo do básico e básico. É ruim. A gente quer colocá-los nos níveis adequado e avançado. Aí a gente destrincha aquele indicador. Ok, o que eu faço com isso, né? Talvez eles tenham razão no sentido de que eles já estão fazendo o melhor que eles podem. Talvez eles tenham razão no sentido de que faltam condições que são complementares ao trabalho do professor. Talvez a resposta passe pela formação do professor. A gente tem uma formação no Brasil que é muito teórica, muito pouco prática, né? Quando a gente forma a formação em pedagogia, nas licenciaturas, tem um componente prático muito pequeno. E isso está muito claro quando a gente vê a diferença de resultado do professor que acaba de entrar, que acaba de ingressar, e do professor um pouco mais experiente. Ele aprende o ofício fazendo, né? Então, talvez essas políticas sejam ruins para o nosso contexto, porque realmente não é pagar o professor, fazer uma remuneração variável por desempenho não vai resolver, porque ele não sabe ou ele não consegue se desempenhar de uma outra forma, mudar o seu comportamento, né? Mas isso é só um talvez, né? A gente sabe que no Brasil essas políticas funcionam pouco, mas a gente ainda não sabe os mecanismos, né? Talvez a gente precise de mais pesquisa aí para entender. E aí eu vou insistir, voltar naquele ponto que eu mencionei inicialmente. Eu acho que a gente precisa investigar mais
condição do professor e recursos que são complementares. Eu acho que a gente precisa entender um pouco melhor isso. Legal. Ainda não descontinuando o assunto, mas continuando de certa forma, eu fiz um vídeo um tempo atrás comentando uma fala do economista Eduardo Moreira sobre a educação não ser um insumo fundamental para o aumento da produtividade, né? É uma discussão que sai um pouco de economia da educação, mas é uma questão que a gente, eu vou incluir você, não sei, estiver repetindo de certa forma, né? Quer dizer, educação é importante do ponto de vista individual para explicar retornos econômicos, mas também pode ser do ponto de vista do país. Como é que você vê isso? Educação, uma estratégia de país, alguma coisa parecida com isso, focada em educação, você acha que poderia trazer resultados para o país, resultados econômicos agregados? Sem dúvida. E a pesquisa em educação mostra isso, né? Se a gente olhar em educação, não, perdão, em crescimento, né? Uhum. Quando a gente olha para os resultados macroeconômicos de longo prazo, a gente sabe que capital humano é um drive super importante, se não o mais importante, e tecnologia tem a ver com capital humano, né? A gente tem exemplos, né, de países que, sei lá, 30, 40 anos atrás eram muito parecidos com o Brasil, a Coreia do Sul é um exemplo desse, em termos educacionais, e que mudaram sua trajetória, talvez, eu ouso dizer, a gente nunca gosta de se comprometer com causalidade, né, mas nesse caso eu ouso dizer que por conta do investimento que fez em educação. Então, eu não tenho dúvida. E aí, juntando um pouco essa sua pergunta com a pergunta anterior, é engraçado ver como as pessoas não discordam disso, quer dizer, a gente sempre, se você perguntar para a pessoa o que está para as pessoas, para o cidadão comum, né, o que está faltando, quase sempre a educação vem como, se não a primeira, mas uma das primeiras respostas, mas a gente, na hora de votar, talvez a gente não preste tanta atenção, assim, eu não sei se, porque a gente tem pouca informação do que os gestores fazem efetivamente, né, ou se de fato não é uma prioridade, e aí nesse momento a gente pensa mais em áreas que tem mais a ver com os nossos retornos individuais, né, e não nos retornos coletivos. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar, mas sem dúvida, assim, as estratégias para melhorar a qualidade da educação e aumentar capital humano, com certeza tem impactos de longo prazo, e talvez esse seja o problema, os impactos são de longo prazo, né? O que tá acontecendo agora, por exemplo, com a pandemia, a gente vai sentir daqui a muitos anos, em termos educacionais, né? Mas sem dúvida, né? Sem dúvida, a educação é um dos principais drives aí para desenvolvimento. E Pois é. outras questões também, né, Renan? Não é só o crescimento do PIB, assim, a gente sabe que sociedades mais educadas são sociedades mais saudáveis, sociedades mais educadas votam melhor, enfim, Menos tem vários desiguais, né? indicadores de bem-estar menos desiguais, exato, né? Então, tem vários indicadores de bem-estar social que estão relacionados à escolaridade da população. Bom, a gente falou bastante sobre vários temas aí que estão na literatura que a gente chama de economia da educação, pelo menos economia. Essa é uma literatura que bombou há 15 anos atrás, né? A gente tinha tudo quanto era top journal em inglês, enfim, do mundo inteiro, inclusive no Brasil, as principais revistas, publicando artigos nessa área. O que funciona, o que não funciona em educação. Você acha que essa é uma literatura que perdeu espaço no mainstream, na academia, e virou mais uma discussão de policy, uma discussão de política pública? Como é que você vê, para onde vai a literatura de economia e educação? Eu não acho que tenha perdido relevância, não. Eu acho que os temas vão mudando, né? A gente passou. Primeiro, a gente queria entender se o que importava mais era a família ou a escola, depois, a gente quis se aprofundar sobre as questões dos sistemas educacionais e carreira de professor, enfim, nos insumos mais efetivos, sobretudo professor, a gente estudou bastante isso.
Tem toda uma literatura de primeira infância que não é absolutamente nova, mas é relativamente nova. Acho que o tema de gestão é um tema que é novo e que tem muito espaço ainda para crescer. Eu não acho que, assim, o boom talvez tenha, sobretudo no Brasil, ele se deveu ao fato da gente ter muita informação disponível, né? Depois de ter o SAEB, a Prova Brasil, o Enem, enfim, ter microdados nos permite fazer estudos muito melhores, muito mais profundos do que a gente era capaz de fazer no passado, né? Eu acho que os temas vão mudando. Acho que agora uma coisa que as pessoas vão um assunto que tem sido estudado e cada vez mais são as habilidades socioemocionais. A gente quer entender como desenvolvê-las, se a gente consegue desenvolver na escola, de que maneira, como elas se complementam com as habilidades, as chamadas habilidades cognitivas, né? Também é um tema, são temas relativamente recentes e que para os quais também tem um potencial de crescer, porque agora surgem medidas, né? Até agora a gente tem medida de teste padronizado, agora passam a surgir medidas nessas dimensões, então oportuniza, né, que mais gente estude. Eu não acho que isso vai diminuir, não. Acho que só os temas vão mudando. Certamente os próximos papers nessa literatura vão estar associados aos impactos da pandemia, né? De que forma a pandemia afetou os resultados. Infelizmente, eu não sei Agora, se... uma coisa que... desculpa te Não, imagina. interromper, só para complementar a minha resposta. Infelizmente, eu não Uma sei se está coisa sendo que eu, medido, que eu inclusive. gostaria de... É, a gente tem, bom, a pandemia foi meio global, né? Então, a gente tem uma dificuldade de medir os impactos também por essa razão, né? Uma coisa que eu acho que, assim, que é um assunto de meu interesse, que faz parte um pouco do meu dia a dia profissional, não, do meu dia a dia como professora e também como pesquisadora, mas um pouco menos por conta de falta de dados, né? Eu gostaria de ver mais estudos e de poder fazer mais estudos medindo impactos de metodologias alternativas, né, de ensino, Essa é a minha que é próxima pergunta. uma área que me interessa, Que eu quero que é uma saber... área que me interessa. Vou fazer a pergunta, então. Vai lá. Você acha que você trabalhou na escola, na Fundação Getúlio Vargas, com PBL, né? Com metodologias ativas de aprendizagem. Primeiro, o que você acha que deu para aprender com isso no ensino superior e o que disso é aplicável para a educação básica também? Bom, eu vou responder com base na minha própria observação como professora, então é evidência anedótica total, né? Naquilo que os meus colegas também compartilham como suas percepções, mas um pouco também com base na literatura que olha para resultados de metodologias ativas no ensino superior em outras áreas. Em economia tem muito pouco, mas na medicina existe muita implementação de active learning, né? Pouca evidência experimental, mas alguma evidência experimental que nos permite fazer algumas afirmações aqui. Essas metodologias têm um potencial de entregar mais resultados, né? Do ponto de vista de quanto se aprende, medido por teste padronizado, nem tanto. Assim, não é muito diferente quando você compara um aluno que passou pelo PBL ou por uma outra metodologia com um aluno que passou pelo sistema tradicional. Se eles fazem um exame no final do curso, não existe uma diferença muito grande, né? Mas você consegue enxergar alguma diferença no uso dessa informação ao longo do tempo. Então, tem uma evidência que, agora não vou me lembrar de cabeça a referência, mas é uma evidência que eu gosto, que tem a ver com os egressos do curso de medicina, depois no exercício da medicina, conduzirem exames abdominais e técnicas de ressuscitação cardíaca, né? E parece que pessoas que tiveram
uma formação ativa, né, com metodologias ativas, adquirem mais essa habilidade. Então, nesse sentido, assim, se essas coisas forem verdade, essas metodologias têm o potencial de ensinar melhor, não ensinar mais conteúdo, mas ensinar melhor. Por falar em quantidade de conteúdo, talvez uma questão na escolha de adotar essas metodologias vá, inclusive, na direção oposta. Assim, a gente gasta mais tempo para ensinar as mesmas coisas com mais profundidade. Então, talvez essas metodologias precisem de um currículo menor, né? Essa é uma discussão que se faz na literatura, né? Assim, minha experiência na GV, já tem bastante tempo que a gente emprega o PBL, é muito positiva no sentido de ver os alunos engajados, preparados para a aula, você vê a maturidade, você vê o crescimento, mas, de novo, é tudo evidência pontual, né, da nossa escola, que tem um desenho, uma escolha muito particular. A gente tem um desenho em que os alunos são incentivados com nota a participar, que não é uma coisa que acontece em todos os desenhos, enfim. Então, a gente tem treinamento intensivo de professor, os resultados estão bastante associados a essas escolhas, né? Eu acho que no ensino fundamental, a gente tem potencial para a implementação de metodologias como essa. Eu não tenho muita clareza com relação às crianças menores, né? Mas a gente já tem visto iniciativas como essa surgindo. No Brasil tem aí meia dúzia de escolas que já prometem formar com uma metodologia mais baseada em problemas, projetos, do que em aulas expositivas, né? A minha preocupação vai um pouco no sentido de monitoramento e avaliação. Assim, acho que a gente não pode perder a mão disso, né? Ou seja, quando a gente constrói um currículo pensando em ensinar competências e habilidades com base em projetos, em problemas, tem que tomar cuidado para não aferir os resultados só lá no final, quando o projeto se concretiza ou não, enfim. E eu estou dizendo isso com base na observação dessas iniciativas que eu tenho visto, né? Agora, para o ensino médio, por exemplo, acho que pode ser um caminho, assim, para aumentar a atratividade, porque um resultado que a gente vê nessas pesquisas de percepção, e essa é uma fala dos nossos alunos e tal, é que os alunos se engajam mais quando eles participam, né? Muito mais do que apenas assistindo uma aula expositiva. Então, pode ser uma saída. Agora, não é uma panaceia, né? Lecture funciona, a gente, enfim, a gente vê as pessoas se formando, os prédios estão aí, foram construídos com engenheiros que assistiram lectures, né? Os médicos que assistiram lectures estão curando as pessoas, ou seja, não quero aqui fazer uma defesa inequívoca, né? E mais do que isso, eu acho que essa implementação tem que ser pensada com cuidado. Tem elementos que são importantes que precisam estar presentes. Então, não é simplesmente a gente pegar os alunos e colocar lá os alunos para discutir um texto. Tem estrutura por trás disso, né? Tem resultados da neurociência que vão dizer, olha, essa atividade desencadeia um processo cognitivo que é eficaz, enfim. Então, não é qualquer desenho, qualquer metodologia que tenha um potencial de enfim, entregar melhores resultados, né? Ok, vou fazer um contraponto aqui, se você me diz se faz sentido ou não, tá? Uma coisa que eu já escutei é que para aplicar o PBL ou metodologias ativas de aprendizado, as turmas têm que ser menores. Isso não seria um custo muito alto, a gente pensando na educação básica pública? Sim, assim, as metodologias ativas, elas têm, pela sua estrutura, um custo diferente de metodologias tradicionais, né? Se a gente pensar no PBL, nesse desenho em particular, pelo fato da gente
dividir turmas grandes de ingresso em subgrupos, né, para serem supervisionados nos tutoriais, a gente tem um custo maior aí com o professor. Esse custo fica ainda mais elevado se a escolha de quem está implementando essa metodologia for a de ter o melhor insumo, o melhor capital humano que ela pode ter, que é o professor experiente na área do conhecimento e com habilidades de facilitação. Então, você teria um bom professor que também passou por um treinamento para usar e implementar a metodologia, né? Só que o PBL ele não é a única metodologia ativa possível. A gente tem outras metodologias que podem ser adequadas para jovens, né, e para adultos, e que não pressupõem salas menores. Ainda assim, o custo pode ser um pouco maior, porque você pode precisar aqui de algum desenvolvimento de material para a condução dessas atividades, do apoio de monitores, enfim. Então, a estrutura de metodologias ativas, em geral, aumenta, sim, um pouco o custo de implementação, sem dúvida. Tá ótimo. Priscila, a gente está passando de 1 hora aí. Quero agradecer muito a tua presença. A gente bateu um papo muito legal. Aprendi bastante coisa. Espero que quem tem assistido também tenha aprendido. Te agradeço e te espero numa próxima aqui. Legal, muito obrigada pelo convite e eu desejo sucesso para esse programa que está começando. Acho que é muito legal, muito bacana você trazer pessoas diferentes aí para discutir vários assuntos e informar. Super obrigada pelo convite. Legal, obrigado. Bom, e avisando todo mundo que a gente tem, sai na quinta-feira a íntegra do episódio e os cortes costumam sair nas terças e quartas. A íntegra sai no YouTube e no Spotify em formato de áudio. Gente, obrigado e até mais.